possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E nenhum problema que possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia. Boa noite, queridos. Que bom mais uma vez encontro com pastores aqui. Obrigado, pastor Eliseu. Obrigado, pastor Romário. Hoje num cenário novo, estamos na igreja Betel, a igreja do pastor Romário. Que bom, obrigado por estar nos ajudando nesse propósito. Encontro de pastores, hoje nós temos um objetivo assim bem interessante, que é falar para você que é comerciante, comerciário, trabalha no comércio também, e o tema hoje é comerciante em crise e comerciante em Cristo. E nós vamos falar um pouquinho, eu vou franquear já a palavra lá para o pastor Romário, para dar um parecer aí um pouquinho, pastor Eliseu, mas daí a pouco nós vamos estar lendo um versículo da palavra, e no finalzinho nós vamos estar orando por você que é comerciante, comerciário, empresário em geral, para que Deus abençoe sua vida. Tá? Muito obrigado por você nos permitir andar na sua casa, no seu trabalho. É um prazer poder estar com você. Então vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos. Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Verdade. Se não fosse o sangue derramado na cruz do Calvário? Por mais que dobremos os nossos joelhos, seria nada em agradecimento pelo que o Senhor fez. Por isso te exaltamos e queremos desde já te agradecer por sermos canais de bênção para tantas pessoas, Senhor Deus, que infelizmente, por causa de tudo que tem acontecido no mundo inteiro, têm até mesmo perdido a esperança. Que possamos hoje ser a esperança de Cristo, que o Espírito Santo possa nos ajudar a ajudarmos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, desde já, eu coloco cada vida, cada pensamento, cada mente que está nos assistindo agora, cativo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto da palavra, Mateus capítulo 5, versículo 45, que vem falar a respeito de Cristo, de Jesus, Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então como a gente vai falar hoje sobre o comerciante em crise e comerciante em Cristo, eu já queria iniciar essa fala. A Bíblia fala que Deus faz com que o sol nasça sobre todos. A bênção está estendida a todos, independente da sua crença. A obra redentora também foi por você e é por qualquer pessoa que crê. E eu quero falar um pouco sobre isso, como nós temos entendido da importância de falarmos para você que é comerciante, comerciário, para você que é empresário, para todos que estão hoje vivendo esse momento, que é um momento mundial, mas nós, como brasileiros, acabamos sentindo muito mais, até porque nós não vimos já num país estruturado, nós não estávamos preparados para enfrentar um momento como esse. A nação, se a gente vê, por exemplo, que as outras nações já tem sido difícil para elas, não é verdade, pastores? Então, quer dizer, para nós, então, que viemos de uma transição de governo e tudo que a gente já tem vivido nesses últimos dias, a gente tem entendido que é muito importante você que é comerciante, você, independente do seu contexto empresarial, você está em Cristo, você colocar sua fé em ação.
A Bíblia fala que aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse momento, sobre comerciante em crise e comerciante. Pastor Romário. Então, vamos lá. Que tema bom, né? Porque hoje eu acho, tenho comigo que nós recebemos muitos pedidos de oração para comerciantes no nosso atual momento. O que é necessário entender, como o pastor Ricardo falou, você que está nos assistindo e que tem um comércio e que precisa dele, que está com as suas portas fechadas e que não tem perspectiva de quando você vai retomar o seu comércio, você precisa entender que Deus ele não precisa de absolutamente nada, nem do seu comércio, para te abençoar. Isso parece loucura, e é. Bem-vindo ao clube dos loucos, porque fé é o fundamento do que se espera e a convicção do que se não pode ver. Então você precisa entender, nos momentos mais difíceis, Deus supriu o seu povo de forma sobrenatural. Quando o povo andava pelo deserto, a Bíblia fala que até as sandálias dos seus pés cresciam, as roupas cresciam junto. Conforme eles iam crescendo, as roupas cresciam junto. Você tem noção do que é esse tipo de provisão? Qual é a diferença do povo de Deus de hoje para o povo de Deus de outrora? Não existe diferença, Deus não faz acepção. Mas tem algo que é preciso nós entendermos e agir pela fé. Daqui a pouco eu vou estar citando um texto bíblico interessante para você, vou deixar para daqui a pouco, para que você entenda como isso funciona. Então, pastores e você que está assistindo, nunca houve um momento tão propício para você praticar a fé, para deixar de falar sobre fé e começar a praticar a fé, pastor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, a paz do Senhor, pastores. Estamos vivendo uma crise não nacional, mas mundial, né? É uma crise mundial porque afeta todos os continentes, todos os países. O que nós temos que entender é que a fé nos leva a alcançar aquilo que aos nossos olhos nós não temos condições de chegar e conquistar. Então a fé, ela nos leva a esse alvo que nós desejamos, mas nós não enxergamos com os olhos naturais. Comerciantes, empresários, nessa crise, portas fechadas, tem que pagar despesas, tem funcionários, são vários fatores que agregam e levam muitas das vezes a pessoa ao desespero. O emocional já está abalado, não tem condições econômicas para manter o seu negócio, portas fechadas, como ganhar dinheiro com portas fechadas? Mas Jesus ainda é a esperança, Ele continua sendo a porta que se abre, né, no meio da crise para alimentar ou sustentar aqueles que creem nele. E nós, no decorrer desse debate, nós vamos falar mais. O importante é entender que Jesus é a única esperança. Na realidade, pastores, eu vim de uma família de comerciantes, né? Nós tivemos açougue, eu já tive, por exemplo, já tive restaurante, já tive loja de roupa, né? Já tive alguns comércios. Então, nós já passamos, por exemplo, na década de 80, uma crise na época do ajo, que faltava carne, aquela coisa toda, né? Já fui preso na época do ajo, porque, né, não podia vender, e a gente ali, um funcionário, aquela coisa toda, vendendo com ajo, porque comprava com ajo, vendia com ajo, e tivemos muitos problemas, mas foi uma crise não como essa que nós estamos vivendo, porque as crises que nós vivemos anteriormente eram crises de setores. Por exemplo, não eram todos os setores que eram atingidos. Por exemplo, tinha ágio, o mercado foi atingido naquele período, né, os grandes mercados, as grandes redes de açougue. Por exemplo, Friburgo tinha uma rede de açougue lá fortíssima. Nós tínhamos, na época, eram 8 açougues, mas tinha uma rede lá muito forte. Todo mundo estava num barco e foram afetados, mas não como nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo. Porque essa é a indústria, é o comércio, todos, a não ser hoje o comércio alimentício, né, que é os supermercados, que hoje não estão passando crise. Farmácia também não está passando crise, né, porque, diga-se de passagem, no nosso contexto aqui,
nesses últimos anos, o que mais abriu foi farmácia, né? Então, a indústria farmacêutica é a indústria multimilionária que mais cresce mundialmente falando, se eu não me engano, assim, eu acho que é mundialmente. Então, essa crise tem sido diferente porque ela na verdade, alcançou a todos, né? Grandes empresários, pequenos empresários, grandes comerciantes, pequenos comerciantes, mas como o pastor Eliseu disse aqui, né, a fé faz toda a diferença num contexto como esse. A Bíblia fala assim, o justo, e quando fala de justo, não está falando de alguém que seja justo, de justiça, porque se nós fôssemos justos de justiça, se fosse justo de justiça, nenhum de nós seríamos justificados, porque nós não somos justos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então esse justo, ele vai viver pela fé, e pela fé ele vai alcançar aquilo que aos olhos humanos ou aos olhos naturais é impossível, né, alcançar. Então é possível pela fé, mesmo nesse tempo, você crescer. É possível, a fé pode fazer isso. E eu tenho respaldo bíblico para isso. Se você vê, por exemplo, os pastores aqui conhecem a história, tanto quanto eu, por exemplo, Isaac. Ele estava dentro de um contexto que tudo que plantava nada dava, né? Ninguém colhia nada. E ele falou assim, vou meter o pé com a minha família, vou levar a minha família. Deus falou assim, opa, fica onde você está. E a Bíblia fala porque ele obedeceu, ou seja, para obedecer naquele contexto tinha que ter muita fé. Porque ele estava vendo todo mundo definhar, ele estava vendo todo mundo ter as suas perdas. E ele automaticamente estava no mesmo barco que todos. Mas ele creu em Deus, ele creu na palavra, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, a Bíblia fala que naquele ano plantou Isaac, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Então, quando se fala essa questão de comerciante em Cristo e comerciante em crise, os dois estão debaixo dos mesmos céus. Não é isso? E eu quero falar um pouquinho agora sobre essa questão do desenvolvimento da fé, porque é de extrema importância aquele que está nos assistindo, que é um comerciante, querido, nós vamos orar por você, nós cremos que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Talvez você fale assim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu posso imaginar, eu vivi dentro do comércio a minha vida inteira, já passei por algumas crises, e uma das crises que nós passamos dentro do comércio, nós tínhamos vários açougues, e o açougue que eu ficava, por exemplo, nós éramos 4 homens, ficar o dia inteiro jogando porrinha sem vender o quilo de carne. Na época eu não era cristão não, tá, mas então... Valeu dinheiro não valeu dinheiro não, mas foi o dia inteiro jogando porrinha. Estou me confessando, né? Jogando porrinha, porque não tinha o que fazer. Mas queridos, hoje nós temos Cristo, o autor e o consumador da fé. E vamos lá. É isso aí, agora entramos no campo da fé. Agora a gente vai até 1h da manhã se deixar. Então, porque a fé sem obra, sem atitude, ela é morta. Agora presta atenção que Deus fala para a igreja que vive segundo a sua palavra. Apocalipse capítulo 3, vocês sabem lá as cartas às 7 igrejas, mas tem uma igreja chamada Filadélfia que ele diz assim, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. É uma igreja que vive a fé, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele diz, você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Então agora eu quero que você entenda, eu vou fazer alusão a um outro texto aqui, porque agora é necessário unirmos os textos que estão falando de fé. Preste atenção no que diz o Salmo 1. Ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, nem para jogar porrinha. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei. É brincadeira, eu tinha que brincar um pouquinho. A sua satisfação está... Entendi, foi ótimo. A lei do Senhor, ele falou que não era crente.
e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira das correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. A fé. Por que eu liguei um texto ao outro? Porque primeiro você precisa entender que as palavras de Jesus Cristo não mudam. Ele é a palavra. Ele sendo a palavra, ele deixou bem claro: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. E Jesus, certa feita, ele fala assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando a gente conhece as Escrituras, a primeira atitude de quem conhece é colocar em prática. Nós sabemos muito bem que isso aí é uma regra geral. Desde que o homem é homem, você estuda, para no final do bimestre, seja o que for, você prestar o quê? Prova do que você estudou. Então você precisa colocar em prática que o que você estudou. Então a gente fala de fé. Observe, o próprio Jesus falou para essa igreja que vive a palavra. Ele não está falando para toda a igreja dessa forma não, tá? Ele não fala para a igreja de Laodiceia dessa forma, ele não fala para a igreja de Sardes, de Esmirna, mas para a igreja de Filadélfia ele fala assim, e você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Guardar a palavra vai muito além do que simplesmente ler. Guardar é você colocar em prática. Eu guardo aquilo que eu pratico. Eu tenho no meu coração guardado para quê? Para praticar, óbvio. No momento certo, eu coloco em prática aquilo que eu conheço. Então, a essa igreja que guardou a sua palavra, ele deixa claro: eu coloquei uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar, nem crise, nem pandemia, absolutamente nada pode fechar essa porta que está aberta. A sua porta física, a porta do seu comércio físico pode estar fechada, mas a porta de Deus continua aberta e as bênçãos do Senhor continuam jorrando. O que eu preciso fazer? Entender Salmo 1, fugir da aparência do mal, fugir das práticas erradas, fugir da negligência à palavra de Deus e viver segundo o que a palavra determina. A palavra diz que em Cristo estamos nele. Se você está nele, nós estamos nele. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas. Tudo isso está cooperando de alguma forma para o seu bem. Então, entenda o Salmo 1, porque aquele que vive segundo a palavra de Deus e medita nela dia e noite, mesmo em momento de crise, tudo o que ele fizer, prosperará. E é óbvio, por exemplo, no tempo de crise que eu testifico a eficácia da fé. Porque no tempo da bonança, está tranquilo. Mas é na adversidade que eu experimento a eficácia da fé. Verdade. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós, como disse o pastor Romário, aquilo que nós guardamos, aquilo que nós cremos, porque é fundamental nós estarmos sendo guiados pelo caminho certo. Não adianta, muitas das vezes a gente olha para a situação e diz assim: o melhor agora é fechar, né? A crise pegou todo mundo, não dá mais jeito, não tem mais solução, vou largar tudo de mão, Não, nós devemos nos reinventar no momento da crise. No momento da crise, nós nos reinventamos. O comerciante, ele precisa, nesse momento, criar estratégias para que ele possa alcançar o seu objetivo. Porque fechar o negócio não vai alcançar objetivo nenhum, né? Vai impedir de criar mais dívidas, alguma outra coisa, mas o importante não é sair da crise bem, o importante não é passar por todo esse processo e ao término desse processo estar de pé. Há um louvor que diz que nós somos feitos a palmeira, né? O vento vem, a gente baixa, mas quando o vento passa a gente se levanta e se mantém de pé. No momento da crise é o momento de nós nos reinventar. Nós vemos algo interessante na vida de José, nós já falamos em lives passadas sobre ele, porque quando ele revela os sonhos do faraó, ele não somente revela o sonho, mas ele dá o quê? A estratégia. Olha, o meio de sair dessa crise, desse problema que vai vir, é construir celeiros, é guardar o alimento, é fazer isso. Ele vai dar, e o faraó vai dizer assim, quando ele vai querer se retirar, o faraó diz assim: não, mas não tem ninguém mais sábio do que tu, fica aqui comigo. E ele vai colocar em prática, porque nós estamos falando da fé, e a fé é o exercício de praticar aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos. Se nós falamos algo e nós não praticamos,
a fé é morta. Aí eu falo da fé, mas na hora que a crise vem, eu não creio que Deus tem a capacidade, o poder de me deixar de pé, de me manter, de me sustentar. Abraão saiu da sua parentela, saiu da sua casa, sem saber para onde ia, mas ele cresceu no deserto pela fé, ele confiou em Deus e ele alcançou o seu objetivo. Mas só alcançamos o objetivo quando nós colocamos em prática a fé. Então põe em prática a sua fé, exercite a sua fé, creia que Deus é poderoso para te abençoar e 100 vezes mais, como disse o pastor Ricardo, falando sobre a vida de Isaac. A grande realidade é que quando a gente fala de fé, a gente está falando do que a Bíblia diz. Por exemplo, a ciência, para comprovar que uma tese ela é eficaz ou um medicamento é eficaz, tem várias tentativas e com o mesmo resultado para eles poderem dar o laudo que aquele medicamento é eficaz. Para nós falarmos do que nós estamos falando hoje, nós temos bastante conteúdo bíblico para te dar uma direção, para criar um conceito de fé para esse tempo. Toda a Bíblia vai nos ensinar, nós não estamos criando um conceito próprio, esse conceito não é nosso, é um conceito bíblico. E a Bíblia fala assim: o povo que conhece o seu Deus se esforçará, ou seja, vai ter esforço, mas realizará proezas. Daniel capítulo 11, versículo 32. Então, você vai se esforçar, como disse o nosso pastor aqui, ter criatividade, é tempo de você criar. É tempo de você sair da caixa, é tempo de nós nos reinventar. E fatalmente, queridos, Deus vai te honrar com coisas que talvez você vai falar assim: mas como pode? Milagre não tem explicação. Amém? Senão não seria milagre. O texto que eu li de Salmos 1, ele fala que não é a mesma coisa com o ímpio. O ímpio vai se desesperar, o ímpio vai se angustiar, o ímpio não vai conseguir permanecer de pé nesses tempos. No nosso caso é diferente. Observe que quando o povo de Deus sai do Egito, que coisa incrível que é isso. Aquela Páscoa, naqueles dias onde o anjo da morte passou, todos os que tinham o sangue do Cordeiro nas portas foram livres de todo mal, o anjo da morte. E da mesma forma foi um período muito profético, esse período que nós estamos vivendo todos juntos, mas logo em seguida, além do anjo da morte não tocar em nenhum primogênito do povo de Deus, eles saem, presta atenção, num tempo de crise, tempo de morte, eles saem do Egito e a Bíblia fala que os egípcios os abençoaram com ouro, com prata, com riquezas. Eles não saíram simplesmente com o que tinham, não. Saíram da crise abençoados pelos ímpios. Então observe que Deus, ele vai mover um sobrenatural, não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Isso não é palavra profética louca, não. Isso é palavra profética de quem conhece a palavra de Deus. Não estamos aqui para brincar com o sentimento de ninguém. Nós saímos da crise e sempre saímos abençoados no meio da crise e depois da crise. Deus, ele não só vai abençoar você no final disso tudo, como ele ainda vai usar a riqueza do ímpio para fazer o justo prosperar muitas e muitas vezes mais. Sempre foi assim e o nosso Deus não muda. A Bíblia fala que ele é imutável. Quando se fala desse povo, passando pelo pastor Eliseu, a gente está falando de um povo que ficaram 430 anos num regime escravatório, que não tinha direito a nada. A verdade é essa. Mas quando Deus os tirou de lá, eles saíram com 13º, com férias, com todos os direitos. Bota 13º nisso. Todos os anos atrasados eles receberam tudo. É muito importante quando a gente olha para a grandeza de Deus. Eu quero voltar à grandeza de Deus, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, tudo. Tudo que a gente passa é para glorificar o nome do Senhor. Eu falava sobre isso, eu dizia: queridos, tudo que a gente passa é para que o nome do Senhor seja... Pastor, mas eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você só tem que glorificar o nome do Senhor. Lá na frente o Senhor vai te mostrar o porquê. Nós temos a mania de, quando entramos numa situação, num problema,
questionar Deus. Por que eu estou passando por isso? Eu fiz tudo certinho? Né? Porque nessa hora a gente vira, até a asa de anjo cresce na gente, vira todo mundo santo, né? Ninguém erra, ninguém comete erro nenhum, amados. Quando a gente olha para a grandeza de Deus, a gente vê que tudo que a gente passa tem um propósito de Deus, tem um objetivo de Deus. Pastor, mas esse vírus, esse problema todo, a economia do jeito que está, tem um propósito, tudo tem um propósito de Deus. A gente pode aqui levantar várias teses aqui, tentar mostrar de várias maneiras, mas o mais importante é compreender que, passando por tudo isso, colocando a fé em Deus, crendo no Senhor, depositando nele a confiança, porque todos que alcançaram seus objetivos durante todas as crises que já houve, foi porque creram em Deus, confiaram no Senhor. Quanto mais confiamos no Senhor, mais somos abençoados por Ele. Quem vai determinar, pastor, quem vai determinar o final, ou se a história tem um fim, é Deus. Quem vai determinar é isso. Elias estava lá achando que tudo acabou, meu mundo caiu, né, na síndrome de Maísa, meu mundo caiu. Naquela angústia desesperada, achando agora me dá morte. Ele falou, calma, rapaz, você tem ainda que ungir Eliseu, né? Tem ainda que fazer muita coisa ainda. Come aí. Manda carne, manda água, levanta, come e corre. Quem vai determinar o final de tudo é Deus. Só que o final de tudo, o final da história, ao contrário dos ímpios, por isso que a Bíblia fala que os ímpios não vão suportar. Porque os ímpios não têm a esperança que nós temos. E a esperança de Deus não confunde. Nós conhecemos o final da história. Eu e você e os pastores conhecemos o final da história. O final da história é o lar celestial, onde tudo isso vai passar. Esse é o final da história. O final da história é o inimigo das nossas almas vencido, completamente vencido, derrotado, esmagado debaixo dos nossos pés. O final da história nós conhecemos, mas até o final da história, o Senhor que já determinou o final, Ele está nos guardando aqui. Ele vai nos guardar sempre. A última frase do livro de Mateus é a frase que eu carrego comigo durante toda a minha vida. Eu quero que você receba essa palavra como você nunca recebeu em toda a sua vida. A última frase do livro de Mateus, Jesus fala assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ei, se Jesus está comigo, se Jesus está comigo, não se esqueça que ele acalmou a tempestade, ressuscitou mortos. O que é o seu comércio para Jesus? Ele tem a solução para tudo, né? Jesus tem a solução sempre. Ele sempre nos dá estratégia. O grande problema é que, como nós estamos falando de fé, falando do ímpio e daquele que é justificado por Deus, a gente entende e a gente vê o seguinte, que nesse momento é muita blasfêmia, porque a pessoa fica desesperada e acha que xingar, que reclamar, que blasfemar contra Deus, dizer que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, que Deus não existe, ele acha que isso vai solucionar o problema e não vai. Além de ser um desserviço para a própria pessoa, não ajuda em absolutamente, não acrescenta em absolutamente porque nada. O desespero nesse momento só enfraquece mais a pessoa. Quanto mais a gente vai observar que todas as vezes que Israel, que o povo de Deus pecou contra Deus, a gente vai ver que eles entravam em desespero. Quando eles caíam em consciência, não, mas foi o pecado, e se humilhavam, e se arrependiam, e clamavam a Deus, vinha um libertador, Deus mandava o socorro, eles eram resgatados daquela opressão que estavam passando. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para Deus e paramos. Eu sei que tem vontade porque a carne é fraca, não estamos falando aqui de super-homens, super-mulheres, não. Porque eu sou crente, porque eu sou pastor, porque eu sou... Não, isso não nos difere dos outros. O que nos difere dos outros é a fé, é a confiança, que se eu confiar em Deus inteiramente, depositar nele toda a minha confiança e certeza que Ele vai me abençoar, Ele vai estender as suas mãos para abençoar. Então, no momento que nós estamos passando, não adianta entrar em um problema de ficar gritando, blasfemando, falando o que não deve, porque isso não vai resolver, vai levar sim a pessoa a entrar já no início de uma depressão, em um problema mais grave ainda. Por quê? Porque quando não se perde a esperança, quando não se tem mais esperança, começa a vir o quê? Depressão, desespero, e
tudo isso vai levar a outras coisas. Então, o que nós queremos hoje aqui é que você não entre no desespero, é que você saia do desespero crendo em Deus. Mas uma coisa que o pastor Ricardo falou é muito importante. Nós não estamos aqui para desdenhar de problema nenhum, tá? Nós estamos aqui para menosprezar a sua luta, o que você está passando. Só quem passa pela luta sabe. Então, o que ele disse aqui é mais pura verdade. Ninguém está aqui para ficar falando, citando conceitos de fé, achando que isso é muito fácil. Não, nós estamos aqui simplesmente para ajudar você a entender que pela fé, a fé, agora é hora de viver o que muitas vezes a gente canta. Como foi bom cantar, então louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Então agora louve. Paulo e Silas na cadeia louvaram, e Deus arrebentou com aquela circunstância. Então agora é hora de você fazer o que o pastor Eliseu falou, colocar a sua fé em ação, e você crer de todo o coração que Deus está no controle de tudo. Pegando a fala final do pastor Romário, anteriormente, falando sobre céu, deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo aqui, querido. O céu é alcançado através da pessoa de Jesus. O céu, o caminho para o céu é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, céu é Cristo. Agora, você vencer a crise é fé. Porque você que é um empresário, independente de você ser salvo amanhã ou não, porque eu não quero entrar nesse contexto, Deus quer te abençoar. Porque através de você, pessoas vão ser abençoadas. Deus quer abençoar o seu comércio. Porque através de você, você tem funcionário, famílias estão sendo abençoadas. Então Deus tem um compromisso com você também. Tanto que eu falei no início, o sol é para todos. Se você hoje lançar a mão da fé, começar a crer, começar a buscar esse Deus, não estou falando de salvação, querido. Estou falando de vencer as adversidades presentes, de vencer esse momento. Você vai vencer, Deus vai te ajudar a vencer, Deus vai te fortalecer para que você vença, porque há um propósito dele no seu comércio, independente de você ser cristão ou não, né? Então, se você hoje, é um bom momento, talvez você nunca tenha uma experiência com Cristo, hoje é um bom momento para você lançar a mão. Bom, eu vou dar atenção no que esses homens, que nós somos homens, amados, homens como você, o que esses homens estão falando. Eu venho de uma família de comerciante, vivi dentro de um comércio a vida inteira, já tive muitas experiências, poderia contar aqui muitas experiências que eu tive dentro de um comércio, através da fé. Coincidentemente, eu vivi dentro de um açougue minha infância inteira também. Então, está vendo? Aí, isso aqui. Sabe do que eu estou falando? De carne. Então, queridos, olha só. Seja você cristão ou não, Deus quer te abençoar. Você só precisa crer. É lógico, Deus, quando a gente fala que Deus quer te abençoar, Deus não quer só te abençoar com você prosperar ou com você vencer esse momento de crise. Ele quer que você prospere espiritualmente também. O desejo dele é que você vá para o céu também. O céu também é para você. O céu é para qualquer pessoa, querido. Entende? Assim como é para mim, é para você. Assim como Cristo me alcançou, Ele pode alcançar você também. A porta é aberta para todos. Então, quando se fala de gentio, quando se fala de ímpio, às vezes a gente usa umas terminologias que é comum no meio cristão. Quando a gente fala de ímpio e fala de gentio, nós estamos falando do mesmo grupo de pessoas. O ímpio e o gentio são as mesmas pessoas. São pessoas que sabem que existe Deus, mas que ainda não se comprometeram com esse Deus. Então hoje você pode sair desse estágio também, né? Você pode, né, falar, não, eu entendo, eu creio que Cristo é Salvador, eu creio que Cristo veio na terra para morrer em meu lugar, Ele levou sobre si os meus pecados. E aí você, além de ser abençoado, né, exercendo a sua fé, porque nesse momento também tem cristão que não está vivendo a fé. Tem cristão, pessoas que vivem dentro da igreja, pessoas que oram, porque nós falamos a vida inteira, que nós estamos no mesmo barco que vocês, empresários aí. Nós vivemos de doações,
Nós não estamos sendo culto. É lógico, temos pessoas comprometidas sim, tem pessoas que têm dizimado nas igrejas sim, tem pessoas que têm ofertado sim, mas de alguma forma nós também estamos no mesmo barco. Mas só que agora nós tivemos que sair do estágio de falar de fé para viver a fé. Se você que está nos assistindo ainda não fez tipo uma confissão de fé em Cristo Jesus, é muito bom isso, foi muito bom o pastor Ricardo ter tocado nisso, porque às vezes a gente fala muito, vai usando termos técnicos, vai falando da palavra de Deus, mas a gente esquece que do outro lado pode ter pessoas que ainda não entenderam essa importância. Existe um tripé fundamental para você começar a viver a vida de Deus, tá? É confissão, arrependimento e perdão. Confessar a Deus, ele não sabe, ele não é onisciente, sim, ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você confessar os seus erros, os seus pecados. Não pense você que nós que estamos aqui não passamos por esse processo, todos nós passamos por esse processo, e é um processo de cura, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, porque quando vem a confissão tem que vir o arrependimento, e depois o perdão. O perdão nós recebemos, mas muitas vezes nós temos que também pedir perdão, e muitas vezes temos que liberar perdão, para que esse processo de cura seja completo. Então você que está nos assistindo, que ainda não entendeu esse processo como o pastor Ricardo disse, nós não estamos aqui separando crente não crente, nós estamos aqui fazendo você entender que todos podem viver a vida de Deus, depende de cada um. O direito de escolha nunca será removido do homem, nem na terra, nem no céu. Então você tem o direito de escolha sim, de agora entender, não, eu quero esse Cristo para a minha vida. Como eles disseram, você está comigo? Sim. É todo o processo. Primeiro você o reconhece como seu Senhor e Salvador. E depois pode ter certeza absoluta que você faz parte desse time que o tem como o nosso guardador, aquele que nos supre todas as nossas necessidades, e ninguém aqui está jogando conversa fiada. E o que o pastor Ricardo falou, o que eu já tenho de testemunhos dessa quarentena, de gente que foi sobrenaturalmente suprida, porque eu já tenho de testemunho, quando voltar os cultos, a gente vai ter que deixar tempos e mais tempos, horas e mais horas, só para testemunhos de pessoas que têm sido supridas. Ninguém para Deus é melhor do que ninguém, só existe uma coisa, uns creem e outros não creem. Como ele acabou de dizer, tem muitos cristãos que não creem, estão aí batendo cabeça com muita gente que está no mundo, mas tem muito ímpio que crê, acredite se quiser, e que está avançando muito mais do que cristãos, porque não está ficando de braço cruzado. Então agora é hora de deixarmos, como já foi falado, a escrita lida, muito bonita, na teoria, deixarmos a teoria de lado e começarmos a praticar. Amém? Entrar nesse processo de praticar é a melhor parte para quem quer sair do problema, né? Porque quando nós olhamos para tudo que nós estamos vivendo aí, não adianta somente olhar para a situação, pensar na solução, mas não praticar a solução. Porque tem muita gente, e aí vem a questão, por isso que a gente está falando da fé, que é importante aqui, é justamente a questão de ter fé, crer que aquilo ali, porque muitas vezes você fala assim, eu tive uma ideia, mas será que vai dar certo? E essa ideia foi o Espírito Santo de Deus que colocou na tua cabeça, colocou no teu coração, e você está duvidando da ideia que você teve, você nem sequer se esforçou para colocar aquilo em prática. Então o que nós estamos falando aqui é usar a fé, colocar em prática. A gente está vendo que pessoas estão, restaurantes, né? Não podem servir o alimento ali, estão usando o delivery, né? A entrega ali, leva em casa, né? E cada um está dando o seu jeito, porque é o momento de se reinventar, é o momento de buscar estratégia. Qual é a estratégia para o meu negócio? E é por isso que é importante você conhecer bem o teu negócio, né? Porque tem pessoas que pegou tudo que tinha, investiu no negócio e quando terminou vamos inaugurar a loja, inaugurou, fechou. Eliseu é profeta, hein? Ele pode estar te entregando uma palavra profética aí, observe, porque desde o início o pastor Eliseu está falando de reinventar. Vai ver que Deus está te redirecionando, porque o texto que eu li de Salmo 1 diz que você será próspero em tudo.
Com o que você fez antes, você seria próspero? Ou com o que você vai começar a fazer a partir de agora, você vai ser próspero? Deus não precisa de circunstâncias, nem de tempo, nem de nada para abençoar você. Ele só precisa que você pratique a palavra, né, pastor Eliseu? Desde o início, pastor Eliseu, eu estou falando, vai ver, Deus está querendo falar com alguém aí. Tiago vai falar assim: não sede somente ouvintes da palavra, mas sedes praticantes da palavra. Então a prática gera resultado. Então eu preciso praticar. Você quer ver um resultado? Comece hoje. Comece a partir de hoje. Já faça um teste amanhã, né? Já comece o dia. Vou abrir, antes de abrir a porta ou a meia porta do meu comércio, eu vou clamar a Jesus para abençoar o meu dia, para trazer pessoas. Eu vivi isso, pastores. Eu vivi milagres tremendo. Eu trabalhei numa empresa há 15 anos, e nessa empresa teve um período que eu morava de aluguel, e eu fui comprar um terreno, e fui ver um terreno para comprar. Os que eu via, eu gostava, era muito caro, aí os que dava para me comprar não gostava. E um dia um rapaz me ligou, que me conhecia muito, e falou: Ricardo, eu tenho um terreno para você e você vai gostar, esse terreno é seu. Eu falei: então tá bom, vou lá ver. Virei para o meu patrão, falei: eu vou ter que dar uma saída aí agora à tarde, que eu vou ver um terreno ali. Aí fui lá, vi um terreno, falei: terreno que eu gostei, o terreno realmente é bom. Aí ficou faltando, na época, há 20 anos atrás, R$1.500, era dinheiro pra caramba, né? E aí quando eu cheguei na empresa, meu patrão falou: ei, comprou o terreno? Eu falei: não. Comprou não, por quê? Eu falei: não, faltou um dinheiro para inteirar, tal, vou ver como é que eu vou fazer, o rapaz não financia. Quando chegou no final do dia, ele assinou um cheque lá de R$1.500 e falou: ei, toma aí, me pague como e quando puder. Queridos, foi 3 meses de oração, que eu chegava mais cedo na loja, que eu orava. Eu nunca vendi tanto. Às vezes eu estava saindo assim para algum lugar, ia fazer alguma coisa, a pessoa me gritava: ô Ricardo, quero ir lá comprar um móvel com você agora, vamos lá. Eu voltava no meio do caminho para poder atender. Então, querido, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Agora é fé. Você tem fé? Antes de abrir o seu comércio, comece a orar: Deus, eu quero consagrrar esse dia ao Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus do céu e da terra, o Senhor tem governo sobre tudo. Querido, deixa eu te falar uma coisa: até o inferno está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Debaixo da autoridade da igreja também. Da igreja também, né? Eles têm autoridade sobre todo mal. Sobre todo mal. É isso aí. Então você precisa praticar a sua fé. E aí você vai entender o que nós, quando cristãos, às vezes insistimos: você precisa ter fé, porque eu sei que talvez para você que não está no mesmo ritmo que nós que somos pastores, ou nós que estamos já dentro de uma igreja, essas pessoas falam tanto de fé, está na hora de você experimentar. Você entende? E você vai ver que é algo sobrenatural. É viver um milagre por dia, né, pastor? Eu creio, dentro dessa barra que o pastor Ricardo deu, eu creio que Deus vai te dar sonhos, e se você colocar em prática os sonhos que Deus vai te dar pela fé, crendo, você vai alcançar o sucesso no teu negócio. Então creia, receba, porque Deus ele é fiel, Deus ele é fiel, e o que importa nesse momento, como nós já falamos aqui, não é se você é crente ou não, é você colocar a fé em ação, porque é uma coisa diferente. Fé é uma coisa e ser crente, cristão, é outra coisa, né? A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que era muito bom. A Bíblia diz que ele ajudava os necessitados, orava, e era um homem de oração, mas não conhecia Deus. Mas um dia Deus se revelou para ele e disse assim: olha, manda chamar a Pedro, que ele vai te contar tudo o que você precisa saber. O importante nesse momento é que você ouça o que nós estamos falando a respeito da fé, coloque a fé em prática, que Deus vai revelar para você coisas extraordinárias dentro do teu comércio, dentro daquilo que você precisa, para que você saia dessa situação restaurada e com uma vida financeira melhor ainda. Eu creio assim. É isso aí. Olha, vamos entender as coisas da seguinte forma: hoje todo mundo está praticamente no mesmo barco, como falou o pastor Ricardo. Rico, pobre, né? Todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. Se o rico sair, ele pode se contaminar, pode contrair o Covid-19. Se o pobre sair, da mesma forma.
Todo mundo hoje, parece que Deus igualou as coisas, né? Igualou para que todos vejam que Deus vê todo mundo da mesma forma. Ah, mas Deus é Ele. Irmãos, eu não quero entrar nesse mérito se Deus permitiu ou não essa pandemia ou coisa parecida. Isso é um mérito que a gente vai levar aqui horas para discutir sobre esse assunto. Uma coisa eu sei, Deus é onisciente, então Ele sabe que tudo. Agora, o que eu sei ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, tenho certeza que posso falar pelos meus amigos, é que Deus, Ele transforma todo mal em bênção, todo problema em solução. Deus, Ele transforma toda crise em prosperidade. Sempre foi assim e sempre será. O que eu e você precisamos, por isso nós estamos insistindo no assunto fé, porque você precisa crer. Por isso que a Bíblia fala que sem fé, observe o texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque convém que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, número 1, e que é abençoador daqueles que o buscam. Então, por isso, sem fé, você não pode agradá-lo, porque você precisa crer que Ele existe, e crer que Ele existe e abençoa. É o texto bíblico que está dizendo, não eu. Então, se Deus abençoa e Ele ama abençoar, uma das características incríveis de Deus é que Ele ama abençoar. Ele ama abençoar, como o pastor falou, Ele dá o sol para o justo e para o ímpio. Mas, infelizmente, nós temos visto ao longo dos anos muitos ímpios sendo abençoados, porque praticam a fé muito mais do que muita gente dentro das igrejas. Então, o que precisa urgentemente, a atitude que todos precisam ter é não simplesmente sentar no banco de uma igreja toda quarta e todo domingo, é sair toda quarta e todo domingo com um novo pensamento. A partir de hoje, eu coloco essa nova palavra que recebi em prática, porque Deus está fazendo novas. Também é uma coisa da personalidade de Deus, fazer novas todas as coisas sempre. O resultado dessa pandemia, para todo aquele que crê no Senhor, preste atenção na minha palavra, se é profético ou não, você busque discernimento no Espírito Santo. O final dessa pandemia, para todo aquele que crer no Senhor, será bênção dobrada, em nome de Jesus. Quando se fala de cristãos e não cristãos, tem cristãos ricos, tem cristãos pobres. Queridos, a gente tem que entender o seguinte, Jesus falou assim, os pobres sempre terão entre vós, mas os ricos também, entende? Então, alguns já nasceram com um talento mesmo. Eu conheço pessoas, por exemplo, nós temos um empresário em Friburgo, que eu conheço ele há muitos anos, meu pai conhece ele muito mais tempo do que eu, já conheço ele pelo menos o tempo que eu tenho quase que de vida. Aquele homem, ele nunca veio dentro de uma igreja, eu nunca vi ele falando de Jesus, mas tudo que aquele homem toca vira ouro. As churrascarias que quebraram em Friburgo, ele comprou todas elas, e todas elas hoje são as melhores de Friburgo. Entende? Então, a realidade é que Deus abençoa quem trabalha. Se você tiver disso, agora é lógico, querido, hoje nós estamos vivendo um tempo, seja você cristão ou não, você vai ter que rever a questão no seu conceito de despesa, né? Você vai ter que hoje mexer no seu orçamento, né? Nós temos aqui hoje o Flávio, que todo mundo conhece que é como Viola, né? Que hoje ele não está trabalhando. O tipo de trabalho que ele faz é de aglomeração, né? É trabalho de aglomeração, é festa, ele trabalha com iluminação, ele trabalha com som, então não está tendo eventos. Então está quanto tempo parado, Viola? Se Deus quiser, vai parar, voltar tudo antes. Não, mas você já está quanto tempo sem fazer um evento? Dezembro para cá, Réveillon parou tudo. Desde janeiro? 1º de janeiro parando tudo. Então, já praticamente 4 meses, mas Deus está fazendo provisão para ele. A Bíblia fala assim, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, um Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera, e só espera quem crê, querido. E é para a honra e glória de Jesus, o que eu vou falar não é para a glória dele, nem de homens, não. Isso Flavinho Viola está sempre predisposto a vir para a igreja, a fazer os cultos, as lives.
sem nenhum peso de consciência, sem nenhum problema, porque ele entendeu que quem supre é Deus. Provisão divina. É uma pessoa super prestativa, está sempre abençoando. Eu já falei com ele, você é um pouquinho do pastor Romário, um pouquinho, me ajuda. Senão pai que nessa mas é importante, né, a gente colocar, entender todo esse processo. O pastor estava conversando aqui, veio, né, Neemias 4, né? A Bíblia diz que Neemias está reedificando as muralhas de Jerusalém, e a notícia que vem para ele é uma notícia ruim: olha, vocês vão ser atacados. E Neemias vai, coloca todo mundo com a arma na mão e com a mulher de pedreiro na outra mão. Se reinventou naquele momento, criou uma estratégia. Não, parar a obra a gente não pode. E deixar de vigiar também de vigiar também não pode. Não podemos ser pegos desprevenidos. E as muralhas foram edificadas com uma colher de pedreiro na mão e com uma arma na outra mão. Então, esse é o momento de nós colocarmos em prática. É a fé em ação e a disposição para cumprir aquilo que está no nosso coração, de fazer aquilo que é bom para o nosso negócio, para o comércio que você tem para administrar. É porque as coisas de Deus são loucas. Porque Deus ele não trabalha dentro do nosso tempo. Deus não está limitado ao cosmos. Deus ele age de acordo com a sua vontade, ele é soberano. Aleluia. Observe quando o povo de Deus chega diante. É como parece, vou tentar fazer uma analogia guardando as proporções. Quando o povo de Deus chega diante do Mar Vermelho, qual foi a frase? Qual foi o sentimento? Acabou. O inimigo está vindo aí. Os egípcios estão vindo aí. Já era. Agora, o que Deus vai fazer? Vamos lá, Moisés. E agora? O que a gente faz? Aí o mar na nossa frente. Os inimigos vindo aí. É morte certa. O que a gente faz? Vou orar. Qual a resposta de Deus? Marcha. Loucura. Marcha. Nós vamos marchar o que? Mar lá dentro? Marchar é o que nós estamos falando. É a nossa atitude. Marchar é o que nós devemos fazer. Abrir o mar não é problema seu nem meu. E diga-se de passagem, Moisés ia passar por um outro lugar. Porque Moisés, como ele foi criado para ser rei do Egito, ele conhecia muito bem aquele lugar, né, o local, geograficamente, ele conhecia aquilo ali muito bem. Mas Deus falou, não, volta por Piairote, né, pai? Piairote, né? Agora não lembro. Mas volta, e ele obedece. Deus, cara, quando ele ora, fala, diga ao meu povo que marche. Queridos, faltam 6 minutos, é isso? 6 minutos. Nós vamos orar por você, né? Vamos semana que vem falar novamente sobre esse tema, sobre desenvolver a fé em meio à crise. Então, semana que vem nós estamos no mesmo tema, sobre desenvolver a fé. Nós queremos motivar você a desenvolver a fé em nome de Jesus. O seu comércio não vai fechar, a sua empresa não vai acabar, muito pelo contrário, para a glória de Deus. Você vai ver que esse tempo vai passar, você vai criar, você vai crescer, você vai frutificar, porque Deus é um Deus de sobrenatural. Se você nunca entendeu isso plenamente sobre os assuntos primícias e dízimos, assista a live semana que vem. Então nós vamos estar. E nós queremos orar por você. Não sei qual é o seu nome, não sei qual a empresa que você tem, mas eu quero dizer uma coisa: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. E Ele vai realizar. Vamos orar, pastor Eliseu, ora, depois pastor Romário. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento que o Senhor tem nos concedido, de podermos estar falando aos nossos amados. Pelo poder que é no nome Senhor Deus, que as tuas mãos poderosas sejam estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. Aquele que exercitar a sua fé nesse momento, colocar a sua fé em prática, que o teu Espírito venha sobre ele, Senhor, que haja sobre ele discernimento, que haja sobre ele sabedoria vinda, Senhor, do teu trono, para que ele possa alcançar, Senhor, o que o Senhor tem de melhor para a vida dele, para que ele possa, Senhor, o comerciante que está nos ouvindo, ele possa, Senhor, sair dessa crise, Senhor, com a situação, Senhor, 100% melhor, ó Pai, que ele possa alcançar vitórias,
que a família dele seja abençoada, que os seus funcionários sejam abençoados pela estratégia que o Senhor vai dar para a vida dele, para que o negócio dele prospere, Pai. Eu te louvo e creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, em conformidade com a Tua palavra declara: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Tua palavra declara, Senhor Deus, e nós estamos orando agora sobre a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, é eterna. Os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra não passará. A Tua palavra diz que aquele que permanece, Senhor Deus, meditando na Tua palavra e crendo na Tua palavra, prosperará em tudo que colocar na sua mão. Em tudo que ele tocar, ele prosperará. Senhor, no nome de Jesus Cristo, a Tua palavra declara que o Senhor estará conosco todos os dias enquanto vivemos nessa terra. Senhor, a Tua palavra declara que somos mais que vencedores em Ti. Pai, a Tua palavra declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, a Tua palavra declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Tua palavra declara, Senhor, que o Senhor abençoa o justo. A Tua palavra declara, e por isso, mediante a Tua palavra, fundamentado na Tua palavra, eu abençoo cada comerciante agora, eu abençoo cada empresário agora, e eu determino, Senhor Deus, não só, Pai querido, o fim dessa crise, porque isso depende do Senhor. É o Senhor que está movendo tudo isso, é o Senhor que está permitindo tudo isso para mexer com as nossas estruturas e de alguma forma nos abençoar. Isso não depende de mim, mas depende de mim gerar bênção agora, e eu profetizo bênção agora. Eu profetizo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, no nome de Jesus, que tanto nas igrejas, em todos os ministérios sérios e cheios do Espírito Santo, todos os ministérios que pregam a verdade genuína terão bênção dobrada, unção dobrada, multiplicação dobrada no nome de Jesus Cristo. E cada empresário, cada comerciante agora, eu profetizo bênção sobre bênção em nome de Jesus. Querido, eu quero deixar uma palavra final para você. Salmo 46, 10. Anote aí, Salmo 46, 10. Você está desesperado, você está tão preocupado, você tem perdido noites de sono. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus traz paz sobre a sua vida, para a glória dele. Um forte abraço, até semana que vem, segunda-feira, encontro com os pastores, venha estar conosco, vai ser um grande prazer. Um abraço a todos, Deus abençoe.